Opa, eu sou Felipe Cortes e estou sozinho, mas bem acompanhado das minhas próprias criações hoje. É isso, eu estava dando uma olhada nos materiais que eu produzi desde que eu entrei lá no grupo Solo RPG do Facebook e percebi que já são 23 materiais ligados a solo, entre jogos, dominos, push, tem oráculo também, até uma aventura genérica. Então eu quis aqui trazer para mostrar para vocês, né? Pode ser que interessa. Quais são esses jogos, né? Contar um pouquinho dessa história, o porquê dessa produção aí, né? Bem, eu acho que eu entrei no grupo em 2020, ali no início da pandemia, e eu fiquei assim, inicialmente surpreso, né, com a quantidade de criações e a criatividade do pessoal que está no grupo do Facebook do Solo RPG. E assim, além disso, a ausência de toxicidade, o quanto que as pessoas davam opiniões mais construtivas. E eu sempre tive uma vontade de criar algo ligado a RPG, né? Mais por prazer mesmo, por satisfação pessoal do que qualquer outra coisa. E aquele ambiente ali me inspirou bastante, né? Eu tinha uma grande insegurança, achava que não conseguia fazer nada. E vendo o pessoal criando e a postura do grupo, me deu vontade de colocar a cara a tapa e fazer alguns jogos, algumas brincadeiras, né? Até para de alguma forma também retribuir um pouco o que o grupo proporciona, que é um grupo muito frutífero. Acho que é o melhor ambiente do Facebook que existe, é o grupo Solo RPG do Facebook. Até muito por conta da administração que tem por trás, né, da moderação, então com o Tarcísio, com o Thiago Jungs, com o César Capacli, com o Alex, acho que agora o Lucas Peixoto está também, o Tite na moderação, então é algo assim realmente fantástico. Então contar um pouquinho dessa história é legal, eu não sabia fazer design, não entendia de regra, não entendia de praticamente nada, né? Mas enfim, comecei a fazer inspirado aí pela galera. Então, o primeiro, eu acho, não tenho certeza se foi um Dominus ou se foi esse aqui, mas enfim, eu não liguei muito para a ordem cronológica aqui não, mas tá mais ou menos o que eu me lembrava, né, de cabeça. Teve um dia que o Igor Moreno criou um joguinho chamado Motorista de App. E depois o Jefferson Pimentel fez um hack, aí um monte de gente começou a fazer um hack, eu falei, poxa, eu vou fazer também, né? E fiz um do caminhoneiro, em que você controla aí um caminhoneiro tentando pagar o financiamento do seu caminhão. E você vai simplesmente rolando dados para ver quanto você faturou num dia, aliás, no mês, e rolando eventos que podem acontecer e lidando com esses eventos de alguma forma. Tem tabela para definir o tipo de mercadoria e tudo mais. Então, bem simplesinho. Pode ver que eu fiz no Word aqui, não fazia ideia de como diagramar. Eu já até conheci o Canva, mas nunca tinha utilizado para essa finalidade, né? Então, enfim, acho que esse aqui foi o primeiro, salvo engano. Bom, depois teve uma jam lá no RPG Minimalistas de Mesa para fazer algo relacionado a robôs, salvo engano. Aí eu montei esse aqui, tipo torneio dos robôs de lixo. Então, basicamente, você é um garoto, um habitante de um planeta, e nesse planeta foi construída uma arena de lutas de robôs, e você tem, com o pouco dinheiro que você tem, que tentar construir um robô e colocar para lutar no campeonato que vai começar em 21 dias. Aí você tem aqui os eventos diários para saber quanto. É parecido até um pouco com a lógica do outro ali, né? Então não é bem um RPG, é mais um joguinho mesmo para você ver se você consegue ou não. E tem a regra aqui para combate, tem a regra de comércio, de poder, tem itens que você pode comprar para melhorar a sua coleta de sucata e conseguir montar o robô com peças e tudo mais, né? Bem simples, também fiz esse aqui foi no PowerPoint, né? Foi uma experimentação aí. Depois chegou o primeiro dia nacional da RPG Solo, teve uma outra jam, aí eu fiz o Apanhador de Sonhos, que é um jogo que você
usa cartas de baralho, né, e em que você controla alguém que consegue acessar os sonhos, sejam seus próprios, sejam de outras pessoas, como se fosse um sonho lúcido, e ele consegue então fazer várias coisas que ele não conseguiria no mundo real dentro desses sonhos, e até mesmo trazer objetos dos sonhos para o mundo físico, para o mundo real. Então são 6 páginas só, são regrinhas simples, tá? Tem tabela de eventos, tem regras para sonhos dentro de sonhos, tipo o filme A Origem, lá Inception, né? E tem uns oráculos simples e um banco de palavras aqui, então ficou enxuto, mas é algo que eu me orgulho bastante. Esse foi o primeiro que eu achei mais bonitinho, que eu fiz no Canva. Então, eu gosto bastante desse jogo aqui. Acho que foi a primeira jogatina que eu fiz no canal, foi desse jogo, inclusive. Tem também no canal do Hatoruji uma jogatina dele. O próximo é o Aventura Zero. Aqui é um jogo que tem 2 modos, o modo Dungeon Crawl, em que você escolhe um tipo de masmorra, acho que só tem 3, eu planejava fazer outros, enfim, mas até hoje não fiz. E aí você tem que passar por 10 salas, não é um Dungeon Crawl que tem que ficar desenhando as salas, você simplesmente tem as regras de conteúdo daquela sala, do que ocorre, se tem eventos, se tem encontros, se tem luta, aí vai resolvendo. E tem também um modo livre, mais narrativo. Tá? A ideia aqui é você jogar com um aventureiro antes de ser um aventureiro. Então você rola uma ocupação, essa ocupação te dá itens iniciais, você diz como foi sua infância, a partir disso você define seus atributos. Então você fala se você gostava mais de ler, que tipo de atividade te atraía mais na infância, e aí você define os atributos a partir daí. E tem lá no finalzinho regras para converter o seu personagem, se ele sobreviver, para jogos que usem os mesmos 6 atributos que está todo mundo cansado de ver por aí. Então tem uma regrinha para conversão também, por exemplo, para o Dragon, para D&D, Pathfinder, o que também não impede que você converta para qualquer outro sistema de fantasia medieval, certo? Então ficou um jogo maiorzinho, teve 34 páginas, tá? Tem bastante tabela também esse jogo, para quem não quiser jogar o jogo em si, talvez por estar cansado já dos 6 atributos de sempre. Lá no final, na parte do modo livre, tem aqui um punhado de tabela, tá? Então tem tramas, oráculo, terreno, lugares, verbos, temas, objetos, adjetivos e letras, certo? E aqui também tem tabela para viagens, certinho? E um pequeno bestiário aqui, para caso alguém quiser ter monstros prontos e não precisar ficar criando, né? E aqui, por fim, a regrinha de evolução, de evolução e depois de conversão para outros sistemas. Bom, depois, mais pra frente, teve aí uma provocação do Tarcísio, né, com esse negócio de gourmetizar demais os jogos, que o jogo pode ser feito em qualquer plataforma, em qualquer formato, em qualquer suporte físico ou digital, seja no Word, seja no bloco de notas, seja num papel de pão. E aí ele fez meio que uma provocação e surgiu daí uma jam também de fazer jogos em formatos inusitados. Aí eu peguei e fiz um no papel higiênico chamado Heróis de Esgoto. Depois eu diagramei ele para poder ficar mais fácil de ler, que minha letra é horrorosa, e se chama Heróis do Esgoto. Você então é alguém que vive nos esgotos e se aventura por lá, né, faz alguma coisa. Então um sisteminha bem simples, só com 5 páginas também. Aqui você pode começar com um item, tipo um bastão de fogo. Será que na verdade isso é só uma bituca de cigarro? Porque você é talvez uma criatura pequena, né? Como você caracteriza seu esgoto, tem um geradorzinho de missões, as regrinhas de resolução de ação aqui, certo? Então, bem simplesinho também, até que eu gostei do resultado desse. Tem jogatina no canal. Aventura Zero também tem jogatina no canal. Depois esse aqui nem lembro, acho que esse aqui foi numa outra jam que teve, que o tema era 60, tá? E aí eu fiz os Defensores Paranormais do Terraverso. É como se houvessem várias terras paralelas e se descobriu que é possível saltar de uma para outra.
né? Então algumas pessoas têm essa capacidade. E coincidentemente elas também têm alguns poderes psíquicos. Então por isso defensores paranormais do Terraverso. E aí o governo formou uma instituição, uma equipe, etc., que pega essas pessoas e manda em missões pelas terras paralelas para explorar coisas, desvendar mistérios e por aí vai. Então é um jogo que te dá essas possibilidades, né? Então você escolhe aqui um poder, você escolhe uma arma, tá? E aí que tem as regrinhas, são regras simples também. E tem a gerador de missão, tem um mercador que você pode ir gastando os créditos, você pode evoluir seu personagem, ganhar novos poderes. Tem regra para criar as características da terra paralela, porque cada terra que você vai não é exatamente igual à nossa terra original. Então, em razão da teoria do caos, né, pequenos fatores lá no passado da Terra podem ter levado ela para se diferenciar totalmente da Terra atual, inclusive em relação à vida, e a geografia, clima, etc. Aqui também tem várias tabelinhas para você incrementar a jogatina. E lá no final uma proposta de aventura, que é aqui que entrava 60. Né? Então você tem uma besta terraversal, que é uma besta que vive em todas as terras simultaneamente. E ela tem 60 tentáculos espalhados por 60 terras diferentes. Então você tinha que destruir os 60 tentáculos. É uma aventurazinha já que vem aqui no final do jogo. Tá? Esse eu ainda não joguei no canal, mas está na lista. O próximo é o Vida de Atacante. Aqui você controla um atacante, né, um jogador de futebol que recém ingressou no mercado de futebol europeu. E você tem atributos para dentro de campo, atributos para fora de campo. Então você também controla não só o desempenho dele durante os jogos, mas também a vida dele, né, rotineira, o dia a dia, a vida amorosa, se quiser. Tá? Então eu acho que ficou bem interessante. Esse aqui eu submeti para uma jam lá no It, de jogos baseados em videogame, né, que a inspiração dele é meio que The Sims com FIFA. E ele foi bem classificado, acho que ficou em 11º num dos quesitos. Então ficou bem legal. Eu também gostei do resultado desse aqui, sabe? Não sei se vocês notam que eu fui evoluindo um pouco assim em termos de ideias, acho que talvez de diagramação, né? Pela experimentação mesmo. Nada profissional até hoje, coisa bem amadora que eu faço, né? Mas enfim, eu faço de coração, digamos assim, e fico satisfeito por fazer, né? Por tirar uma ideia da cabeça e conseguir colocá-la no papel e fazer com que ela fique minimamente funcional. Então isso me deixa bastante satisfeito, assim. Eu faço mais para mim, digamos, né? Por ter essa possibilidade de criar algo, do que necessariamente para ser um jogo perfeito, né? O que importa mesmo é soltar, como é um dos lemas do nosso grupo lá. Esse aqui, acho que foi também na Jam do 60. Você controla um guerreiro aposentado que está no aniversário de 60 anos dele. Não é um jogo, é tipo uma aventura genérica. Você vai usar a regra do sistema que você quiser. Então você joga com este guerreiro aposentado e as sombras do passado dele, os feitos do passado dele voltam para assombrá-lo de alguma forma. Aí você tem algumas tabelinhas aqui para ajudar com isso. Tá? Um dos mais recentes aí, que eu até joguei numa live, é o Ás de Pólvora, que é um de Velho Oeste, em que você controla um pistoleiro e que pode ser um caçador de recompensas, um mercenário ou um fora da lei. E você joga esse jogo usando mecânicas do poker para resolver as cenas e dados de 10 faces para testar os atributos, né, quando forem necessários. E aí você tem regrinhas também de marca, que são traumas emocionais. Você tem a pólvora, que é similar ao momentum lá do Iron Sword, que você pode queimar para te ajudar nos testes. Tá? Tem o objetivo, aí tem as regras de jogo, uma série de tabelas, explicação de como montar as cenas por meio das regras do poker e resolvê-las também. Os desafios, as complicações e depois lá no final alguns oráculos também. Tá? Tem uma lojinha da cidade que você pode comprar as coisas. Também achei bacana, ainda estou trabalhando nele para algumas melhorias. Bom,
Depois desse eu só tenho um joguinho de uma página, que é para jogar com só o seu celular na mão ou um relógio, você olha as horas e resolve as coisas. E você tem uma espécie de premonição por meio de um sonho, de algo trágico que vai acontecer, e você tem 3 cenas para tentar impedir. Tá? As 2 cenas iniciais podem te favorecer ou não para conseguir evitar o que acontecerá. É um inevitável este. Bom, aí a gente já entra agora nos joguinhos push. O primeiro que eu fiz foi o Supernova, em que você vive num planeta chamado Calanda, que está prestes a ser destruído por uma supernova da estrela mais próxima. E aí há um plano de colonização de um outro planeta, só que o governo quer levar só as camadas mais altas da sociedade, só a elite, e vai deixar todo mundo morrer ali. E você tem então que ou tentar dissuadi-los para que leve uma representações de todas as camadas, ou sabotar. Quando eu joguei no canal, o meu personagem fez de tudo para sabotar aí a missão. Tá? Essa é a missão 1, porque o push tem um joguinho, que é essa parte aqui especificamente, e a segunda página desse modo básico do push é a sua aventura. Tá? Então tem outra missão que é da viagem em si, para você finalizar os preparativos, viajar e começar a colonização, né, e a terraformação do novo planeta. E agora eu acabei de lançar ontem a terceira missão, que já é depois de um século já no novo planeta, lidando com as consequências dessa colonização. Né? Os seres que lá habitavam tramavam durante todo esse século uma resistência, né, uma luta contra as pessoas que lá chegaram. Tá? E aí você tem que lidar com isso de forma pacífica. Tá? Um outro que eu fiz para a Jane do Push é o No Coração do Oceano. Aqui você tem uma pegada mais steampunk e você vai embarcar num submarino para explorar as profundezas do oceano. Basicamente é isso. E aí vem meus Dominos. O primeiro de todos foi o Crônicas do Matador do Rei, que é uma série de livros, né? Era para ser uma trilogia, mas só foram lançados os 2 primeiros. O autor fica matando a gente, é o Patrick Rothfuss, né? Até hoje não soltou o 3º livro, mas os 2 primeiros são sensacionais. E aí eu fiz aqui um Dominus baseado nisso, né? Ficou maiorzinho porque eu fiz algumas tabelas extras e também coloquei um glossário, explicação das especialidades mágicas, que a magia, né, nesse universo aqui do livro funciona um pouquinho diferente. Então eu quis colocar também essas questões, né? E tem jogatina do canal. Supernatural, acho que foi um pouquinho depois que eu fiz aquele, eu fiz esse também. Também tem algumas tabelas adicionais de criaturas, tá? E tem umas regrinhas aqui de pontos de vida e tudo mais. Depois teve o primeiro saltador que eu fiz em parceria com Rafael Reis, lá do Joga 1D12, que é uma ideia de você controlar alguém que se teletransporta, não só na própria realidade, mas entre realidades também. Né? Ele consegue ir para outras realidades e também consegue se transportar no tempo. E aí, às vezes, isso não tem muito controle do personagem, porque você acabou de descobrir esses poderes, e você vai parar no outro universo sem querer. E aí esse outro universo é o que? Um outro Dominus. Então, a nossa ideia era possibilitar que com um único Dominus você jogasse quantos Dominus você quisesse. Então, utilizando as tabelas dos outros aí. Tem várias regrinhas de como isso funciona aqui embaixo. Pode ver que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 regrinhas X para detalhar esse uso dos outros Dominus. Depois veio esse aqui que eu criei em tempo real aqui no canal com vocês, que é daquele jogo point and click, o Dia do Tentáculo. Tá? E esse também tem algumas coisas a mais para explicar o presente, passado e futuro, que é de viagem no tempo. E quais são os personagens, tem tabelas de geração de objetos, de itens que você pode achar. Então ficou também um pouco maior este Dominus do que o normal. Depois veio o Dominus Loki, baseado na série. Esse aqui é bem padrãozão, tem algumas regrinhas a mais para falar das características do universo da série, né, que envolve linhas do tempo, envolve multiverso também.
e as variantes do Loki. Depois veio um No Coração dos Deuses. Esse aqui é baseado num filme aí do Antônio Fagundes, que tem até um mini GURPS do Luiz Eduardo Ricon. Aí eu fiz baseado no filme, tá? E joguei aqui no canal também. Acho que foi pro desafio solo, aliás, pro desafio de One Shots de 2022. Depois fiz o De Volta para o Futuro, porque eu tinha acabado de assistir a trilogia novamente e me deu vontade. Simples assim. Fiz depois esse Multiverso Simulado, que é um outro para a possibilidade de jogar com vários Dominos. Só que nesse você vive numa espécie de Matrix, né? E você consegue se libertar da Matrix, parecido com o plot do filme lá. E você descobre que dentro da simulação, os jogos eletrônicos que são jogados pelas pessoas lá dentro da simulação são também outras simulações. E dentro dessas simulações em camadas distintas, né, segundo, terceiro níveis, você tem os segredos para derrotar as máquinas. Então você viaja para dentro dessas simulações, dentro das simulações, para conseguir esses segredos e derrotar as máquinas. E cada simulação para a qual você viaja é um Dominus diferente. E aí tem uma pegada de Assassin's Creed também, que quando você volta de um universo para onde você foi, tem uma espécie de sangramento, você absorve alguma habilidade relacionada ao cenário para onde você foi, né? E por fim, um oráculo, que é o oráculo dos ditados populares, que eu peguei até usei ele recentemente aqui. São 100 ditados populares. Você rola um D100, pode usar tanto o próprio ditado, né, deixa eu pegar aqui, quanto 4 outras coisas, que são foco de cena, verbo, objeto e adjetivo. São palavras relacionadas um pouco com o ditado, né, para você usar o que você quiser, para construir cena, para ter respostas complexas e por aí vai. Tem a versão dele só de imagens, que você rola o D100 e clica aqui, tipo 53, vamos supor. Aí você se inspira nessa imagem para ter a sua resposta, né? E tem ainda a versão mistureba, que eu dividi os ditados em duas metades e para quando você quiser um resultado, você junta duas metades, né? Então, por exemplo, sei lá, a ignorância é no conto do vigário. Aí você mistura e interpreta isso do jeito que você quiser. Tem até um jogo do Lucas Peixoto, acho que não sei se é mais estranho que a ficção, eu não lembro o nome exato agora, que eu joguei aqui no canal inclusive, que sugere usar o meu oráculo, né? Fiquei muito feliz com isso, inclusive. É isso, enfim, só mostrando aqui a produção que foi feita até hoje, muito mais como forma de incentivo a que vocês criem, tirem da cabeça as ideias, coloquem no papel, seja como for, do jeito que vocês conseguirem, com o material que vocês conseguirem. Joguem lá no grupo, o pessoal vai opinar, às vezes pode acontecer de jogar. Se ninguém jogar, não ligue para isso também, o importante é você estar produzindo, né? Enfim, eu quis trazer para vocês como inspiração e até como agradecimento aí para o grupo Solo RPG. Certo? É isso então, vamos bater papo nos comentários. Abraço!